Queria chamar agora um outro brazuca amigo nosso aí, o Pablo Antonino, do Fraunhofer IESE. Fala, grande Pablo. Esse é conterrâneo do Nordeste, hein? Esse aí é paraibano arretado aí, já tá, tá falando aí donzelo. Pablo, Oi, Rodrigo, tudo bem, querido? Como você tudo vai? bom, meu cara? Tô Tudo bom? bem. É uma alegria estar aqui Obrigado com por... você. Alegria nossa, cara. Muito bom também estar com esse contato aí. E, cara, deixar você à vontade aí para falar um pouco sobre agricultura cognitiva, vocês aí do Fraunhofer IESE, né, Iese. responsáveis por esse projeto aí gigantesco, né, da Fraunhofer. Cara, palco é seu. Obrigado, Rodrigo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só me dá um ok aí se vocês conseguem ver um slide que está escrito Fraunhofer Lighthouse Project. Tô vendo agora. Vamos embora. Excelente. Então, obrigado, pessoal, Rodrigo, por nos receber aqui e boa tarde, ou bom dia no Brasil a todo mundo. Meu nome é Pablo Oliveira Antonino, eu estou conectado de Kaiserslautern, aqui no sudoeste da Alemanha, pertinho da divisa com a França. Eu sou gerente do departamento de engenharia virtual. Eu estou no Fraunhofer IESE desde abril de 2009, então já faz um tempo que eu trabalho aqui nesse instituto. Nosso instituto é basicamente focado, somente para vocês terem uma ideia, em IT, em tecnologia da informação, e a gente trabalha não com sistemas tradicionais, não é? Na verdade, o nosso foco ele é em sistemas críticos, então a gente dá suporte, como vocês podem ver aqui do lado direito desse slide aqui, esse é o nosso prédio. A gente dá suporte ao desenvolvimento e todo o processo de avaliação e engenharia de software que são embarcados em veículos, em equipamentos médicos, em robôs, né, máquinas de automação. E a gente está aqui desde 96, esse instituto está aqui em Kaiserslautern desde 96, e como eu falei, nós somos basicamente um instituto focado em software, mas aplicando software para diversos domínios aí, tá ok? Então, por exemplo, eu costumo dizer que o software que a gente é responsável é o software que você não vai ver, mas que se ele falhar, você vai ter um problema sério, como por exemplo, se você pisar no freio do carro e o software que está computando o torque necessário, ele não responder adequadamente, você vai ter um problema sério, seu carro pode não frear. Então, é aquele software que você não vê, mas que se ele falhar, vai dar um problema sério. Então, somente é um overview para vocês de alguns dos nossos clientes que a gente trabalha de maneira bem direta, vamos dizer assim, somente para dar esse overview aí para vocês, tá ok? Então, como a gente está falando de bioeconomia, eu queria trazer para vocês um pouco do que a gente tem feito num projeto chamado Conhac, que é um projeto de agricultura cognitiva, tá? Então, assim, somente para dar um plano de fundo, eu queria iniciar para vocês, vocês dessem uma olhada nessa imagem que a gente tem aqui. Isso aqui é a aparição do Papa no Vaticano em 2005, tá? Então, quando a gente olha o que aconteceu em 2013, alguns anos depois, a gente percebe como o mundo ele se digitalizou, não é? É impressionante a gente ver essa diferença daqui. Todo mundo aqui agora tem um equipamento móvel nas mãos e a gente hoje basicamente, a gente vive cercado desses equipamentos e a gente tem que encontrar maneiras de lidar com isso, não é? Então a gente vê muitos aspectos que são desafiadores, e tem muita coisa boa que a gente pode aprender também de como trazer essa digitalização para o benefício de aspectos da bioeconomia e da melhoria de uma maneira geral de todo o ecossistema natural que a gente tem, não é? Então, a gente tem nós temos colaborações estratégicas com empresas que fabricam equipamentos de agricultura, tá? Trabalhando com agricultura de precisão, trabalhando com máquinas autônomas para poder ter agricultura extremamente automatizada ou até máquinas autônomas, de certa maneira. Então, assim, a gente dá suporte a empresas, eu, em especial, trabalho com empresas que dão suporte a processos agrícolas desde 2010, tá? Então, assim, a gente tem realmente visto essa transição dessas fases da agricultura, né? A gente costuma dizer que a gente está vivendo esse mundo 4.0 agora, e tudo é 4.0, a indústria 4.0,
Automotive 4.0, e a gente fala também sobre agricultura 4.0, né? Então, a gente está falando aqui de não apenas oferecer dados, como a gente vê aqui, esse agricultor aqui, que ele tem um aparelho móvel nas mãos, mas ele tem muita informação, mas ele não consegue fazer sentido dessas informações. Então, a missão nesse modelo de agricultura 4.0 é que as informações, elas de fato façam sentido e que a gente, na verdade, que ele tenha informação na mão e não apenas dados, né? Que a gente possa, de fato, entregar informação, que os equipamentos possam oferecer informação e que isso possa ser utilizado para a melhor gestão de toda a fazenda e produção de alimentos. Então, assim, isso é bastante importante, não é? A gente costuma dizer que a agricultura 4.0 precisa acontecer para poder alimentar o mundo com esses desafios que a gente tem por aí. Então, assim, nessa linha, a gente tem um projeto que a gente chama um projeto Lighthouse, que ele é um projeto chamado Conhaque, de agricultura cognitiva. O projeto está acontecendo desde 2018, ele vai até setembro do ano que vem, 2022. Ele tem um budget na casa de 9 milhões de euros e a gente trabalha com outros institutos Fraunhofer aqui. Vocês podem ver aqui embaixo. Nós somos o Instituto Líder, o IESO, e a gente trabalha com outros institutos aqui. Deixei também um link aqui do site, se vocês quiserem dar uma olhada, seria interessante. Mas, de maneira geral, que esse projeto, o objetivo, os desafios que a gente almeja adereçar com esse projeto, é como eu falei para vocês, que a gente possa oferecer tecnologia e informação e não apenas dados para os agricultores e as pessoas que trabalham em toda essa parte de produção agrícola, não é? Então, oferecer tecnologia, fazer uso de tecnologias da informação para que a gente possa dar esse tipo de suporte. E, assim, a gente faz uso aqui de tecnologia estado da arte, como técnicas sofisticadas de inteligência artificial, plataformas digitais, gêmeos digitais e assim por diante. Então, a ideia é, de fato, trazer isso daqui para esse contexto da agricultura. Então, assim, a gente objetiva, no final das contas, ter fazendas ou ambientes agrícolas extremamente automatizados. E não apenas isso, mas também promover a integração de diferentes ambientes agrícolas, né? Então, assim, a gente sabe que o produtor ele precisa fazer entrega de um determinado produto que ele está produzindo para um supermercado. Então, como é que a gente faz uso de rastreabilidade para poder fazer a integração dos diferentes artefatos que são produzidos, né? Então, tem uma série de aspectos aqui que são colocados em conta. Vou falar rapidamente para vocês sobre somente para que vocês possam ter uma ideia da grandiosidade desse projeto. Ele é imenso, de fato, não é? A gente tem aqui, a gente almeja ter informações não apenas de equipamentos eletrônicos ou eletromecânicos, como os tratores, ou o equipamento móvel, os sensores que a gente está tendo, mas também a gente almeja ter, inclusive, certas digitalizações de livestock, por exemplo, seriam dos animais de uma fazenda, por exemplo, né? Então, a ideia é ter uma centralização, oferecer a possibilidade de centralizar essas informações, na verdade, não centralizar, mas torná-la disponível para que a melhor gestão possa acontecer da fazenda, e que a gente possa, de fato, ao final, ter o melhor aproveitamento dos recursos naturais, não é? Obviamente, respeitando o solo, respeitando os animais e alimentando o mundo, como a gente costuma dizer. Então, a primeira técnica que a gente tem aqui, que a gente, de fato, implementa tecnologias para isso, são técnicas de gêmeos digitais, tá? Gêmeos digitais, eles têm, esse conceito está sendo bastante explorado no domínio da indústria 4.0. Então, como vocês podem ver nessa figura aqui do lado direito, isso aqui mostra uma ilustração de um chão de fábrica, onde eu tenho um braço robótico e eu tenho uma representação digital disso. Então, vocês sabem que no momento que eu paro uma fábrica dessa, por qualquer que seja, por qualquer problema que eu tenha, os valores implicados por um problema desse, eles são muito altos. Então, a ideia é que a gente possa fazer simulações, possa fazer predições no modelo digital e possa fazer o deployment de diversas configurações no momento que a gente entende que aquela configuração ela é adequada, sem a necessidade de parar o chão de fábrica para fazer testes. Então, são modelos virtuais
que estão conectados diretamente com os artefatos físicos. E isso daqui a gente coloca no contexto de uma fazenda o seguinte: na hora que eu tenho uma representação digital de uma fazenda ou de parte dela, a gente pode, por exemplo, na hora que o trator está fazendo algum tipo de atividade de arar o solo, por exemplo, ele pode, de fato, já receber quais são as informações que eu tenho, quais são os limites que deve ser, o limite territorial que deve ser explorado por aquela máquina. Então, assim, por exemplo, o fazendeiro, a pessoa que está trabalhando na fazenda, ele pode, de fato, identificar qual é o melhor dia para eu fazer uma colheita, para eu fazer determinada operação, porque o sistema dele está conectado com sistemas de meteorologia, por exemplo, de predição. Então, um outro exemplo que eu tenho aqui é qual é a temperatura correta, não é? Então, assim, inclusive equipamentos inteligentes, como, por exemplo, nesse caso aqui representado por um robô que pode estar fazendo, colocando sementes no solo, ele pode dizer assim, tá, me dê aí uma especificação correta desse tipo de solo, qual é a química que eu devo utilizar daqui, de modo que eu não modifique o solo, nem contamine o alimento. Então, a ideia é que, no final das contas, a gente possa ter um gêmeo digital de uma fazenda, aos modos que a gente tem hoje gêmeo digital de uma planta industrial, que a gente já tem evoluído isso daí bastante. Inclusive, aqui no nosso instituto, a gente tem tecnologias para isso, tem desenvolvido tecnologias para isso, no contexto de indústria 4.0, e a nossa missão é instanciar isso daí para o contexto agrícola, né? Então, como eu falei, a gente tem aprendido muito como instanciar isso para o modelo agrícola, mas a gente tem a nossa base, vamos dizer assim, onde a gente tem desenvolvido essas tecnologias de gêmeos digitais, é no contexto da indústria 4.0. E a gente tem percebido que, de fato, é possível fazer essa instanciação. Isso daqui, por exemplo, para que vocês possam ter uma ideia, é uma das aplicações que a gente desenvolve, não é? Na verdade, essa aplicação foi desenvolvida pela empresa Lens, mas eles construíram a aplicação deles em cima da plataforma que a gente desenvolve, que é uma plataforma open source, não é? Ela está disponível aqui nesse link aqui abaixo, eclipse.org/basics, é uma plataforma que dá suporte à criação de gêmeos digitais para chão de fábrica, e ele foi desenvolvido no contexto desse projeto Bases 4.0, também coloquei o link aqui, mas a ideia é basicamente que a gente ofereça tecnologias para a criação de gêmeos digitais. Nesse caso aqui, eu tenho um hardware in the loop aqui, que estava numa feira sendo demonstrado, e na hora que o sujeito ele pegou o tablet dele e apontou para esse equipamento daqui, ele começou a receber em tempo real atualizações que estavam vindo desse equipamento daqui. Tá? E na hora que ele apontar centralizar o tablet dele em outro equipamento, ele vai receber informações em tempo real que estão vindo daquele equipamento. E a ideia é que a gente possa fazer essa atualização também para artefatos que estão no contexto agrícola, tá? Assim, a gente já tem, de fato, utilizado esse tipo de tecnologia para não apenas para equipamentos que estão sendo produzidos de imediato, mas também, por exemplo, se é um torno mecânico, e a gente fez o deployment, a gente instalou a nossa tecnologia junto com a Bosch aqui nesse contexto, e a gente conseguiu colocar esse torno, que é bem antigo, para estar operando inteligentemente, conectado à internet e enviando informações que podem ser, de fato, processadas. Então, assim, não é porque eu tenho uma fazenda que tem equipamentos que são antigos, que eu não posso colocar ele no mundo digital para poder tirar melhor proveito disso. Por último, a gente oferece não apenas a possibilidade da criação de gêmeos digitais, mas também a gente oferece a possibilidade de simular quais são os melhores cenários a serem feitos. A gente tem uma tecnologia chamada Feral, que está aqui, vocês podem ver esse link aqui, e a gente desenvolve, é uma tecnologia nossa, não é open source. Um parceiro nosso aqui, um dos grandes clientes nossos no uso desse simulador aqui é a empresa Bosch, que eles usam o Feral para fazer simulação de funcionalidades para veículos autônomos, o que também é uma realidade quando você vai para tratores autônomos e máquinas que estão fazendo todos esses tipos colocando semente no solo. Hoje em dia é muito comum, você inclusive pode, tem empresas que alugam máquinas autônomas, robozinhos pequenos que fazem todo o processo de colocar semente no solo. Então, assim, coloquei um link aqui de onde essas informações podem ser encontradas. Acho que foi um voo rápido aí, Rodrigo. O meu nome, o meu e-mail está aqui do lado esquerdo.
E eu coloquei também o link do meu colega, os dados do meu colega Ralph Kalman, que ele é o gerente do projeto Conhaque, e ele também é o nosso gerente da área de negócio. Então, assim, temos gente do departamento que eu sou responsável, trabalhando aqui nesse projeto também, e vários outros. Meu departamento eu conto hoje com 17 pessoas trabalhando full time, e quando eu coloco aí estagiários e mais outras pessoas, a gente chega a quase 25, 30 pessoas, então são pessoas bem comprometidas, e a gente está conseguindo fazer boas coisas aí. Rodrigo, acho que eu passei um pouco dos 10 minutos, mas não foi tanto. Obrigado pelo tempo de vocês. Tá sossegado, estamos dentro do schedule aqui. Pablo, obrigado aí pelo o grande projeto aí de vocês, né, da Fraunhofer. Esse Lighthouse Project são 8 Fraunhofers envolvidos, né, então é gigante, né, para quem não conhece, projetos farol, né, são os Lighthouse Projects, são projetos que servem para mostrar à sociedade o que está acontecendo e também aumentar a interação entre os institutos Fraunhofer, né, internamente. Somos 75, mais de 29 mil colaboradores, então imagina aí a gama de coisas e pesquisadores e pessoas para você poder aumentar a interatividade entre os institutos. Perfeito. Bom,